O que é que define uma liderança de verdade? Sabe, não é o sucesso quando tudo vai bem, mas a coragem bem no meio do caos. Hoje, a gente vai mergulhar numa história real, de uma empresa que, bem no seu momento mais sombrio, nos deu uma lição inesquecível sobre o que significa ser humano e gerenciar pessoas. E a nossa história começa com um número. Um número bem impactante. 100. Pensa só, 100 pessoas, 100 famílias, que de um dia para o outro perderam seus empregos numa empresa que era tipo o coração da cidade. Dá para imaginar o choque, aquele silêncio pesado que se instala na comunidade inteira. E aí, diante desse colapso, surge a pergunta definitiva. Quando os livros e os manuais não têm mais a resposta, quando o futuro é uma grande interrogação, qual é o próximo passo de um líder de verdade? Para a gente entender o tamanho da resposta que vem por aí, primeiro a gente precisa admitir uma verdade meio desconfortável sobre o mundo das empresas. Todo mundo já teve, ou pelo menos já ouviu falar daquele chefe que só liga para planilhas, que vê as pessoas como se fossem números. É por isso que é tão fácil ser um chefe, mas é incrivelmente raro ser um líder. Gerenciar com empatia, com visão, ainda mais sob pressão, é uma arte, não é só um cargo. E é exatamente por isso que exemplos como este são, sabe, vitais. Liderança de verdade não se aprende num curso online. A gente aprende vendo ela acontecer na prática. Essa aprendizagem autêntica que mostra o que é possível quando a teoria finalmente encontra a humanidade. Então, quem foi o protagonista dessa demonstração tão rara de liderança? Vamos conhecer a One World Enterprises e a filosofia que guiava essa empresa muito antes da crise sequer aparecer no horizonte. Essa frase do Jeff Mies, o fundador, basicamente revela tudo. Para ele, o alicerce do negócio não eram os produtos, nem as margens de lucro, eram as pessoas que guiavam as equipes. Uma convicção que estava prestes a ser testada, assim, até o limite. E a OWA não era só uma empresa, era a alma da cidade de Bloomington, em Indiana. Era o lugar do primeiro encontro, da pizza de sexta-noite, daquela cerveja depois do trabalho. Cada um desses negócios guardava as memórias da comunidade, o que tornava tudo o que estava em jogo ainda mais pessoal. E então, sem aviso prévio, o mundo virou de cabeça para baixo. Chegou o momento em que anos de filosofia e discursos seriam confrontados com a realidade mais dura que se pode imaginar. Esse contraste aqui ajuda a gente a visualizar a velocidade da catástrofe. De um lado, a vida normal, o sucesso. Do outro, o abismo. Em questão de dias, uma empresa que ia super bem foi forçada a dispensar a mesma equipe que a construiu. E aqui tem uma ironia bem profunda. A missão central da Way sempre foi nutrir sua comunidade. Era sobre mais do que vender comida. Era sobre sustentar as pessoas. Essa missão estava prestes a ganhar um significado totalmente novo e muito mais poderoso. Diante da ruína, a maioria das pessoas viria o fim da linha. Mas o que aconteceu a seguir não foi sobre controle de danos. Foi sobre redefinir o propósito. Essa foi a decisão que mudou tudo. O Jeff Mies percebeu que, ok, o modelo de negócio tinha quebrado, mas a missão principal da empresa, essa ainda estava intacta. Se ele não podia mais dar empregos, ele ainda podia dar dignidade. Podia dar comida. E ele fez isso da forma mais humana possível, sem fila, sem burocracia, sem humilhação, um sistema simples, respeitoso, pensado para que a equipe dele sentisse cuidado, não caridade. Uma prova de que o jeito como se ajuda importa tanto quanto a ajuda em si. Essa promessa do Jeff Mies carrega um peso extraordinário. É uma declaração que vai muito além do papel de um empresário. É um pacto de humanidade, uma garantia de que ninguém seria deixado para trás, não enquanto ele tivesse algo para oferecer. E o que começou como um ato de cuidado com a própria equipe, rapidamente virou um movimento. Voluntários começaram a aparecer, as entregas se expandiram para os hospitais. Isso mostra como a liderança de verdade não apenas resolve um problema, mas inspira uma comunidade inteira a fazer parte da solução. É neste ponto que a história da UW deixa de ser sobre uma empresa numa cidade e se torna uma lição universal sobre a resiliência do espírito humano. A pergunta lógica, quase cínica, que fica no ar é: mas isso é sustentável? Num mundo movido por recursos que acabam, até onde um esforço baseado puramente na boa vontade pode ir? A tensão por trás dessa dúvida é palpável. A resposta do Mies é de uma simplicidade que desarma. Não havia um plano de negócios para a bondade, não tinha uma data final para a compaixão, tinha só o compromisso inabalável de fazer o que era certo pelo tempo que fosse preciso. Essa frase, que apareceu no letreiro de um teatro local, captura a essência de tudo.
A história do Jeff Mays é a prova viva de que, mesmo na escuridão mais profunda, sempre existe luz, sempre existem os ajudantes. E isso nos deixa com uma reflexão final. Nas nossas próprias crises, grandes ou pequenas, que tipo de pessoa a gente escolhe ser? A que só observa ou a que ajuda?